Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-los o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, vamos entregar a nossa sessão, como acabamos de fazer, ao Espírito Santo e a Nossa Senhora, e vamos então dar início. Como vocês sabem, estamos na antepenúltima sessão da Amoris Laetitia. Portanto, é a segunda parte do capítulo 6º, e de hoje a 15 dias, que é dia 16, teremos o capítulo 7º, que é sobre a educação dos filhos, e depois o último capítulo, que é o 8º, e é os últimos números da exortação, falo-emos no dia 30. Portanto, 2 que é hoje, 16 de hoje a 15 dias, e de hoje a 4 semanas, 30, e terminamos no dia 30 de julho as sessões da Amoris Laetitia. Depois, em setembro, logo veremos quando é que iniciamos e o que é que vamos iniciar no próximo ano pastoral. De qualquer modo, gostava de vos dizer que este tema de hoje, cuja segunda parte do capítulo 6º inicia com um subcapítulo que se intitula Iluminar crises, angústias e dificuldades. O Papa tem uma capacidade verdadeiramente extraordinária de pegar nas grandes questões modernas, hoje, atuais, sobre a família, sobre o matrimónio, sobre as relações. É de uma sabedoria, vê-se naturalmente que é um documento inspirado e que muito traduz a experiência, a sabedoria e o magistério do Papa Francisco. Eu gostava de começar exatamente com uma leitura mesmo direta do Papa, para vocês apreciarem a capacidade que ele tem de olhar e iluminar precisamente as crises, as angústias, as dificuldades, porque passaram ao fim e ao cabo, ao longo da história, todas as famílias. Mas com especial relevo para as que vivem no mundo atual, que é um mundo verdadeiramente desafiante. Então, são palavras do Papa. Deixo aqui uma palavra àqueles que no amor, olhem, reparem estas imagens, é uma coisa lindíssima, já envelheceram o vinho novo do noivado. Quando o vinho envelhece, com esta experiência do caminho, então aparece, floresce em toda a sua plenitude a fidelidade dos momentos insignificantes da vida. É nesta altura que as coisas que parecem não ter tido grande significado são grandes e importantes. É a fidelidade da espera e da paciência. Esta fidelidade, cheia de sacrifícios e alegrias, de certo modo vai florescendo na idade, em que tudo fica, termos outra vez do vinho, sazonado, e os olhos brilham com a contemplação dos filhos de seus filhos. Estamos a falar dos netos. Foi assim desde o início, mas agora tornou-se consciente, assente, amadurecido,
na surpresa cotidiana da redescoberta dia após dia, ano após ano. E agora, depois desta introdução que demonstra a grande capacidade que o Papa tem de fazer a leitura humana, antropológica das realidades, ele aborda uma questão concreta, e que é a questão das crises. Estão a assistir vários casais e têm por experiência e sabem muitíssimo bem que não há família que não tenha atravessado crises. Quer as próprias que estão a ouvir, quer aquelas que alguns de vós, como famílias, acompanhais na pastoral familiar. Mas é importante que compreendamos o seguinte: a crise é sempre uma oportunidade. Nós precisamos de olhar para as crises como coisas positivas, como oportunidades de crescer, de amadurecer e de superar as dificuldades. A história de uma família está marcada por crises de todo o género, que são parte também da sua dramática beleza. É preciso, aqueles que trabalhamos com famílias, que ajudemos a descobrir que uma crise superada não leva a uma relação menos intensa, mas, pelo contrário, a melhorar, sedimentar e maturar o vinho da união. Este vinho já envelhecido, mas no melhor sentido do termo. Quanto mais velho, melhor, não é? Portanto, cada crise implica uma aprendizagem que permite incrementar a intensidade da vida comum ou, pelo menos, encontrar um novo sentido para a experiência matrimonial. O Papa começa por fazer, digamos assim, uma leitura positiva da realidade. E depois recomenda-nos a nós, pastores, e àqueles que mesmo no campo do laicado acompanham as famílias. É bom acompanhar os cônjuges para que sejam capazes de aceitar as crises que lhe sobrevêm, aceitar o desafio e atribuir-lhes um lugar na vida familiar. Os casais experientes e formados devem estar dispostos a acompanhar outros nesta descoberta, para que as crises não os assustem nem os levem a tomar decisões precipitadas. Cada crise esconde uma boa notícia, que é preciso saber escutar, afinando os ouvidos do coração. Portanto, estamos a falar, naturalmente, numa perspectiva positiva. Estamos a olhar para a crise como um desafio, mas ao mesmo tempo ultrapassando-a de maneira correta. E agora o Papa começa por, de alguma maneira, alertar para os riscos de enfrentar de modo incorreto as crises. E diz: perante o desafio de uma crise, a reação imediata é resistir, pôr-se à defesa, por sentir que escapa ao próprio controle, por mostrar a insuficiência da própria maneira de viver, e isto naturalmente incomoda. Portanto, é bom que nós aprendamos a lidar com as crises, porque, por exemplo, resistir, passar ao lado, esconder debaixo do tapete é a pior solução. Ao contrário, precisamos ser realistas e perceber que os vínculos, mesmo sagrados, vão-se deteriorando. E muitas vezes isto dá lugar à consolidação de um isolamento que danifica a união e a intimidade dos cônjuges. Numa crise não assumida, o que mais prejudica é a falta de comunicação. As pessoas tendem a fugir, tendem a esconder-se, e depois o que acontece é exatamente isto. Pouco a pouco
passa-se a olhar para o outro, para o cônjuge, como, em vez da pessoa que amo ou que amei, passa a ser aquela que me acompanha na vida, passa a ser aquela que é o pai ou a mãe dos meus filhos e às vezes passa a ser um estranho. Portanto, aquilo que o Papa chama a atenção é para prevenir esta tensão de fugir às crises e de não as enfrentar. E depois diz, para se enfrentar uma crise é necessário que cada um dos cônjuges esteja presente a si mesmo e presente ao outro para enfrentar com coragem a crise. É difícil, porque às vezes as pessoas isolam-se para não mostrar o que sentem. Trancam-se num silêncio mesquinho e enganador e fecham-se sobre si próprias. E isto é não só o contrário do que deve ser a união, mas também, em vez de ser o antídoto, é aquilo que ainda facilita mais a crise. O problema é que muitas vezes se torna ainda mais difícil comunicar num momento de crise, porque não se aprende a fazê-lo, enfrentando-a. Portanto, o nosso papel como pastores e como animadores de famílias é ajudar a descobrir as causas mais recônditas nos corações dos esposos e ajudá-los a enfrentá-las, as crises, como um parto que passará, mas depois do parto vai deixar um novo tesouro, tal como o filho que a mulher dá à luz acaba por ser exatamente um tesouro. Então, precisamos de perceber que muitas vezes a maioria das pessoas não recorre à ajuda de quem pode acompanhar uma crise. Sabem porquê? Porque não sentem da outra parte de quem ajuda compreensão, proximidade, realidade no sentido de capacidade de interpretar a crise e sentido encarnado da vida. Ora bem, o Papa então dá exemplos e diz o seguinte: há crises comuns que costumam verificar-se em todos os matrimónios. É evidente que ninguém anda a cuscovilhar a vida dos outros e não sabe o que é que se passa na casa dos vizinhos. Mas devíamos ter a lucidez suficiente para perceber que aquilo que se passa na nossa casa passa-se também na casa dos outros. Ou seja, a crise que atinge uma família atinge muitas famílias. Porque as crises, no fundo, resultam do quê? Resultam do ser humano de cada um dos cônjuges. E, portanto, o que está na raiz das crises relacionais são as próprias crises pessoais ou de identidade ou de outra natureza que cada um dos cônjuges vai tendo. Então, nesta linha, o Papa dá alguns conselhos. E agora reparem a maneira como ele tem experiência desta realidade e a sabe identificar. Diz ele, são palavras suas: há crises comuns que costumam verificar-se em todos os matrimónios. E exemplifica a crise no início, quando é preciso aprender a conciliar as diferenças, a desligar-se dos pais, porque muitas vezes é assim, e às vezes acontece naturalmente mais nas senhoras do que nos homens, mas também muitas vezes acontece igualmente nos homens, a dificuldade em deixar o ninho paterno e materno, ou a crise da chegada do filho, porque é, entre aspas, com todo o respeito, é um intruso numa unidade que já está construída. Portanto, são novos desafios emotivos. A crise de educar uma criança que altera os hábitos e a vida do casal. A crise da adolescência dos filhos que já estão nessa fase, que exige muitas energias, desestabiliza os pais e às vezes contrapõe-nos uns com os outros. Crise do ninho vazio, quando os filhos saíram de casa e os pais que tinham uma casa cheia, de repente estão lá os passaritos velhotes
já sem ninguém no ninho e eles sozinhos a terem de enfrentar uma nova situação da vida deles. E isto muitas vezes traz desestabilidade, instabilidade aos pais e às vezes levam-nos a contraporem-se entre si. Ou seja, obriga o casal a fixar de novo o olhar um no outro. A crise causada pela velhice dos pais dos cônjuges, porque muitas vezes, na meia-idade dos cônjuges, é preciso enfrentar a velhice dos pais de cada um deles e, naturalmente, depois as solicitudes maternas ou paternas de cada um dos membros do casal para com os seus pais que estão a envelhecer. E a presença e a solicitude e as decisões difíceis que se tem que tomar nestas circunstâncias. É preciso tomar consciência que tudo isto são situações exigentes que provocam temores, às vezes sentimentos de culpa, às vezes até, em termos de saúde, depressões ou cansaços que podem afetar gravemente a união. Portanto, reparem como o Papa conhece profundamente a realidade. E agora diz-ele ainda, a estas crises vêm juntar-se as crises pessoais com incidência no casal, relacionadas com dificuldades económicas, laborais, afetivas, sociais, espirituais. E além disto, acrescentam-se ainda circunstâncias inesperadas que podem muitas vezes, coisas imprevistas, alterar a vida familiar e exigir um caminho de perdão, de reconciliação, quando as crises vêm das famílias de origem de cada um dos cônjuges. Portanto, aqui os cônjuges são obrigados a dar o passo do perdão, a questionar-se com humildade porque é que aquelas condições vieram atingir a família e assim por diante. E o Papa, a certa altura, recorda que em todo este processo difícil, algumas famílias sucumbem. Porquê? Porque muitas vezes há a tentação dos cônjuges se culparem mutuamente. Mas a experiência mostra que uma ajuda adequada com a ação da reconciliação da graça, uma grande percentagem de crises matrimoniais é superada de forma satisfatória. Nós que estamos aqui como pastores ou eventualmente como animadores familiares, sabemos que isto é verdade. E sabemos que muitas vezes para resolver estas crises foi necessário perdoar e ser perdoado, mas esta foi uma experiência fundamental na vida familiar. Portanto, o Papa está agora a entrar, a concluir este subcapítulo, mas a entrar naquela que é a conclusão que ele considera que nós sejamos capazes de tomar neste quadro de crise em que muitas vezes os cônjuges se encontram. Porquê? Porque torna-se frequente na cultura atual que algum dos cônjuges sente que não recebe o que deseja ou não se realiza como tinha sonhado e acha que isto é suficiente para pôr termo à relação. O Papa vai entrar agora aqui a tratar de um tema que infelizmente é do nosso cotidiano. Hoje é extraordinariamente fácil passar de uma crise destas que exemplificamos para dizer este matrimónio já não faz sentido, este matrimónio já não tem futuro, a solução é ir cada um para o seu lado. Com muita frequência hoje dá-se este passo irrefletidamente por uma coisa que não justificava uma decisão tão complexa. Há situações próprias da inevitável fragilidade humana, a que às vezes atribuímos um peso emotivo demasiado grande,
mas não era um problema para dar tanta importância. Mas, por outro lado, mistura-se com tudo isto a sensação de não ser completamente correspondido. Infelizmente, e isto é uma coisa terrível, aparecem os ciúmes, as diferenças que podem surgir entre os dois, que cavam uma separação enorme. Por vezes, e isto pior ainda, a atração suscitada por outras pessoas externas, naturalmente, à união, novos interesses que tendem a apoderar-se do coração de cada um, mudanças físicas de algum ou de ambos os cônjuges e tantas outras coisas. Ora bem, o Papa diz-nos que isto é uma oportunidade não para desistir e para abandonar a união, mas para criar de novo ocasiões de estreitar os laços dessa união. Nestas circunstâncias que acabamos de descrever, destas crises, alguns têm a maturidade necessária para voltar a escolher o outro, ou seja, para enfrentar a crise, ultrapassá-la, saber fazer um bom discernimento e saber dar um passo de novo em ordem ao outro e voltar a vê-lo como companheiro do caminho, para além dos limites da relação, e a aceitar com realismo que não se podem satisfazer todos os sonhos acalentados. É que às vezes os sonhos foram irrealistas e não eram realizáveis. E a gente tem que ter a coragem de voltar a apostar em fortalecer o vínculo numa construção que exige tempo e esforço a cada um dos cônjuges. No fundo, é preciso reconhecer que cada crise é como um novo sim que é preciso voltar a dizer para fazer renascer e reforçar o amor, para o transfigurar, amadurecer e iluminar. O Papa conclui e diz: a partir de uma crise é importante encontrar um novo equilíbrio e percorrer juntos uma nova etapa. Portanto, aquilo que é preciso perceber é que a reconciliação é possível hoje e nós, pastores e animadores, precisamos de descobrir que se revela particularmente urgente, é uma recomendação do Papa e ele dilo em toda a exortação, é urgente um ministério dedicado àqueles cuja relação matrimonial se rompeu. Nós sabemos que há cada vez mais famílias em crise e não podemos ficar a olhar passivamente para esta realidade. É preciso dedicar como ministério, como serviço, a estes casais, a estes cônjuges, a estas famílias, a nossa disponibilidade para os acompanhar. E a estes acompanhantes, digamos assim, pastores e animadores, nós precisamos de os ajudar e de os formar precisamente para perceberem que às vezes há velhas feridas na vida de cada um dos cônjuges que antes do casamento não foram suficientemente amadurecidas e despontaram mais tarde em circunstâncias propícias, como as ervas daninhas, que nascem na altura em que menos queríamos, também muitas vezes as crises nascem em alturas que não desejamos. Mas é preciso ser realista e perceber, é compreensível que nas famílias haja muitas dificuldades, sobretudo quando um dos seus membros não amadureceu a sua maneira de se relacionar, porque não curou feridas de alguma etapa anterior da sua vida. Às vezes a própria infância ou adolescência mal vividas são terreno fértil para as crises pessoais que acabam por afetar o matrimónio. Então, às vezes as pessoas precisam de realizar
aos 40 anos ou aos 50, a chamada crise da meia-idade, um amadurecimento atrasado que deveria ter sido alcançado no fim da adolescência ou em plena juventude. Às vezes também acontece que, por falta deste amadurecimento, as pessoas amam-se com um amor egocêntrico, próprio de criança, fixado numa etapa onde a realidade é distorcida e se vive o capricho de que tudo deva girar à volta do próprio eu. Vocês sabem que isto acontece. E isto são feridas do passado que muitas vezes, não sendo curadas, criam necessariamente estas crises. Às vezes ama-se com o amor fixado na fase da adolescência, caracterizado pelo conforto, pela crítica ácida, pelo hábito de culpar os outros, pela lógica do sentimento e da fantasia, que é típico da infantilidade, onde os outros devem preencher os nossos vazios ou apoiar, e isso é mais grave ainda, os nossos caprichos. Estão mesmo a ver, não é? São situações que deviam ter sido resolvidas na altura própria e que não foram. E agora o Papa conclui e diz: muitos terminam a sua infância sem nunca se terem sentido amados incondicionalmente. E isto compromete a sua capacidade de confiar, de amar e de se entregar. Uma relação mal vivida com os pais, com os irmãos, que nunca foi curada, reaparece e danifica muitas vezes a vida conjugal. É preciso fazer um percurso de libertação que muitas vezes não foi enfrentado na altura própria. Portanto, convém assegurar-se para enfrentar as crises e para encontrar uma solução que as ajude a ultrapassar, assegurar que cada um tenha feito este caminho de cura da própria história, se reconheça na necessidade de ser curado, porque às vezes achamos que não temos nada a ser curado, que se peça com insistência a Deus a graça de perdoar e ser perdoado, que se aceita a ajuda, que se procurem motivações positivas e que se tente recomeçar o caminho sempre de novo. Precisamos de aprender a ser muito sinceros conosco próprios, para reconhecer que muitas vezes o nosso modo de viver o amor tem estas imaturidades. Portanto, é preciso também questionar-se a si mesmo sobre as coisas que poderíamos pessoalmente amadurecer ou curar para favorecer a superação dos conflitos. De facto, às vezes, estes conflitos e estas crises resultam, como o Papa acabou de identificar, de crises infantis ou adolescenciais nunca completamente resolvidas. Pronto, esta é a problemática, o Papa sabe muito bem identificá-la e recorda-nos a utilidade e necessidade de o fazer. Mas depois, cheio de misericórdia e de bondade como ele é habitualmente, num outro subcapítulo que vem a seguir, diz ser necessário acompanhar as pessoas, os cônjuges, as famílias, depois das rupturas e dos divórcios. Ou seja, o Papa não fica apenas na análise da realidade. O Papa sabe que a realidade muitas vezes não foi resolvida e já não tem solução. Porquê? Porque já deu lugar a rupturas e até já chegou a dar lugar a divórcios. E depois de rupturas e divórcios não há união possível, nem há reconciliação possível. Então, neste quadro, o Papa diz, agora, ao menos, vamos apanhar os cacos, vamos reunir aquilo que resta
de cada uma das pessoas que já estão separadas e divorciadas e vamos acompanhá-los. Diz o Papa, em alguns casos, a consideração da própria dignidade e do bem dos filhos exige pôr um limite firme às pretensões excessivas do outro, a uma grande injustiça, à violência ou a uma falta de respeito que se tornou crónica. Aqui o Papa está a pôr o dedo nas feridas e a reconhecer aquelas realidades que já não têm, deixaram já de ter remédio. Portanto, o Papa chega a dizer muito realisticamente, há casos em que a separação é inevitável. Está em causa a integridade de algum dos cônjuges mais frágeis, ou dos próprios filhos pequenos, ou da administração dos bens que possam garantir o futuro e a educação dos filhos, e, portanto, a separação muitas vezes torna-se inevitável. Portanto, deve ser considerado também o remédio extremo para estas situações de ruptura extremas e que, naturalmente, não têm reconciliação possível, mas têm que ter acompanhamento daqueles que são mais frágeis. O Papa recorda que os padres sinodais lhe disseram que é indispensável um discernimento particular para acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Até porque muitas vezes entre os abandonados e divorciados estão pessoas muito frágeis e em condições de extrema fragilidade e pobreza. O Papa diz, as pessoas divorciadas que não voltaram a casar estão muitas vezes relegadas para um isolamento que até lhes faz pensar que elas não merecem sequer a comunhão da Igreja. Eu sei de muitas pessoas que estão separadas, que não têm nenhuma convivência com ninguém, vivem respeitando ainda a sua fidelidade e acham que a Igreja não lhes dá a comunhão. É um erro, é uma coisa que deve ser considerada e que devemos alertar as pessoas. Quem se separou sem culpas e quem se mantém fiel ao vínculo que entretanto se desfez, está na comunhão da Igreja e tem acesso aos sacramentos e não deve ser relegada para fora da Igreja, porque tem todo o direito a poder ter acesso aos sacramentos. Mas também há pessoas que se divorciaram e criaram novas relações, e por isso as novas uniões muitas vezes podem ser impedimento para o acesso a alguns sacramentos. No entanto, o Papa é muito aberto neste campo e diz, quanto às pessoas divorciadas que vivem numa nova união, é importante fazer-lhes sentir que fazem parte da Igreja, que não estão excomungadas, nem são tratadas como tais, porque eles continuam a integrar a comunhão eclesial. Portanto, é muito importante que a gente tenha isto presente e, como pastores que somos ou animadores, não devemos ignorar estas circunstâncias. E agora o Papa entra numa outra questão, ligada também a todas estas coisas que está agora a tratar, e diz, um grande número de padres, dos padres sinodais, sublinhou a necessidade de tornar mais acessíveis, ágeis e possivelmente gratuitos os procedimentos para o reconhecimento dos casos de nulidade. Há muita gente que poderia ter acesso à nulidade e obtê-la, mas que não tem ou meios, ou informações, ou acompanhamento para o poder fazer. E o Papa recorda aqui que em 2015
criou 2 documentos fundamentais que introduziram uma reforma no Código de Direito Canónico que conduziu a uma reforma dos processos de nulidade. E é disso que o Papa agora fala, evidenciando que o próprio Bispo na sua Igreja está constituído como pastor e chefe e por isso é também juiz no meio dos fiéis a ele confiados. E, portanto, o Papa recorda aos pastores, mais uma vez, como tenho vindo a dizer, que estes documentos devem ser aplicados e devemos colocar à disposição das pessoas separadas ou dos casais em crise um serviço de informação, aconselhamento e mediação ligado à pastoral familiar. Eu recordo-me que depois da publicação destes 2 documentos a que o Papa acabou de se referir, foi também recomendado aos bispos que reformassem a pastoral familiar de maneira a acompanhar privilegiadamente as pessoas que estão nestas circunstâncias. Devo dizer, pela experiência que tenho, em termos de tribunal por um lado e de conhecimento pastoral por outro, que não se fez um trabalho suficientemente grande, falo de Portugal, não conheço outros países, não sei como é que está noutros países, mas entre nós estamos ainda numa fase muito inicial e, em alguns aspectos, até deficiente. Depois, diz o Papa ainda, os padres sinodais puseram em evidência também as consequências da separação ou do divórcio sobre os filhos, que muitas vezes são as primeiras vítimas inocentes desta situação. Diz o Papa, e disseram os padres sinodais, que eles, os filhos, são a primeira preocupação que não deve ser ofuscada por nenhum interesse ou objetivo. E há aqui agora uma recomendação do Papa que é muito importante e que eu não resisto a ler. Reparem o que ele diz. Nunca, e ainda nunca, tomeis o filho como refém. Separaste-vos devido a muitas dificuldades e motivos. A vida deu-vos esta provação, mas os filhos não devem carregar o fardo desta separação. Que eles não sejam usados como reféns contra o outro cônjuge, mas cresçam ouvindo a mãe falar bem do pai, embora já não estejam juntos, e o pai falar bem da mãe. Conhecemos tantas situações destas e sabemos como são muitas vezes dramáticas estas realidades. E aqui o Papa diz de forma muito, direi, paternal, mas ao mesmo tempo firme. A Igreja, embora compreenda as situações conflituosas que devem atravessar os cônjuges, não pode cessar de ser a voz dos mais frágeis, os filhos, que sofrem muitas vezes em silêncio. Tais experiências molestas não ajudam estas crianças a amadurecer para serem capazes de compromissos definitivos. Vamos voltar a ter famílias com problemas porque os filhos foram vítimas das separações dos pais. E aqui o Papa diz, quase com o coração nas mãos, como poderíamos recomendar a estes pais que façam todo o possível por educar os seus filhos na vida cristã, dando-lhes o exemplo de uma fé convicta e praticada, se os mantivéssemos à distância da vida da comunidade, como se estivessem excomungados? Não, o Papa diz que é preciso curar as feridas dos pais e ajudá-los também a favor dos seus próprios filhos. E agora, depois de chamar a atenção para estas realidades que são muitíssimo importantes,
o Papa identifica alguns problemas já de outra natureza, mais institucionais, digamos assim, mas que são próprios da vida da Igreja e a que ele quis dar também alguma importância. Não são situações muito presentes no nosso país, agora começam a ser mais, porque o nosso não é um país em que existem muitas igrejas separadas. Mas, seja como for, começa a haver também hoje muitas pessoas que casam com pessoas não batizadas ou até mesmo com pessoas de outras confissões religiosas. E o Papa faz referência a isso agora neste subcapítulo que intitula Algumas situações complexas. Os matrimónios entre católicos e outros batizados, aquilo que na Igreja se chama os matrimónios mistos, apresentam na sua fisionomia particular numerosos elementos que convém valorizar e desenvolver pelo seu valor intrínseco, quer pela ajuda que podem dar ao movimento ecuménico. Ou seja, o Papa está a aproveitar de uma dificuldade para ajudar a resolver um problema. Diz ele, embora os esposos de um matrimónio misto tenham em comum os sacramentos do batismo e do matrimónio, a partilha da Eucaristia nem sempre é possível, às vezes é excepcional, dependendo um bocadinho das igrejas. Portanto, o Papa faz apelo a que pastores e animadores cuidem também deste problema. E depois faz referência a outro tipo de matrimónio. Falou dos matrimónios mistos, agora fala daquilo que se chama no direito os matrimónios com disparidade de culto. E isto é o caso em que um católico casa com um hebreu, ou com um árabe, ou com um budista, com uma pessoa de outra confissão religiosa. Aí estamos a falar de matrimónios com disparidade de culto. E cada vez nas sociedades multiculturais e multirraciais nos encontramos perante este tipo de problemas. E o Papa recomenda e diz que é preciso ter uma atenção pastoral diferenciada segundo os distintos contextos sociais e culturais. Portanto, é necessário prestar uma atenção particular às pessoas que se unem neste tipo de matrimónios. E não só no período anterior ao casamento, também depois, durante o matrimónio, a acontecer. Porquê? Porque eles enfrentam desafios peculiares próprios destes casais e destas famílias, dos quais um dos cônjuges é católico e o outro, por exemplo, até é não crente. Portanto, torna-se necessário atender ao cuidado destas pessoas e a tornar possível a educação dos filhos na fé cristã. Portanto, a Igreja, diz o Papa, deve conformar o seu comportamento àquele do Senhor Jesus Cristo, que num amor sem fronteiras ofereceu a todas as pessoas, sem exceção, o seu amor, a sua palavra. Portanto, com os padres sinodais, diz o Papa, examinei as famílias em que muitas vezes surgem problemas fruto da nova cultura em que vivemos. E aqui aborda uma outra questão complexa nos dias de hoje. Há famílias onde existem pessoas, filhos ou cônjuges com tendência homossexual. Experiência não fácil nem para pais, nem para cônjuges, nem para filhos. Mas o Papa, atentíssimo a esta problemática, diz: desejo, antes de mais nada, reafirmar que cada pessoa, independentemente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar qualquer sinal de discriminação injusta e, particularmente, qualquer forma de agressão ou violência. Que estas pessoas possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente
a vontade de Deus na sua vida. E depois, outras questões a que os padres deram muita atenção são relacionadas com esta questão das pessoas homossexuais, é aquilo que se começa a difundir em muitos países, que é as uniões de facto, ou matrimónios mesmo, de pessoas homossexuais. E o Papa diz com muita clareza: não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimónio e a família entre um homem e uma mulher. O Papa, ao mesmo tempo que cuida da dignidade destas pessoas, também não é, digamos, tíbio e precisa chamar a atenção das pessoas que não podemos crer o que não está nas premissas da lógica. Portanto, é preciso perceber que cuidamos, que respeitamos, que amamos, mas que não podemos fazer aquilo que não tem sentido nem é possível na perspectiva da fé. Depois desta problemática, aborda ainda uma outra, a das chamadas famílias monoparentais, porque muitas destas famílias tornaram-se tal, monoparentais, precisamente porque algum dos cônjuges nunca teve vocação para a vida matrimonial. E, portanto, um dos cônjuges, a certa altura, encontrou-se sozinho com a família, a ter que a educar e a crescer sem pai ou sem mãe. Portanto, diz o Papa, estas famílias monoparentais têm frequentemente origem a partir de mães ou pais biológicos que nunca quiseram integrar-se na vida familiar. Situações de violência em que um dos progenitores teve de fugir com os seus filhos, morte de um dos pais, abandono de família por um dos progenitores e outras situações. O Papa chama a nossa atenção para sabermos cuidar também destas situações. Estas famílias são muitas vezes afligidas pela gravidade de problemas económicos, pela incerteza de um trabalho precário, pelas dificuldades de manter os filhos, pela falta de uma casa. O que é que o Papa está aqui a pedir à pastoral familiar e às comunidades cristãs para cuidarem destas pessoas? E agora, estamos quase a terminar, o Papa pega num tema verdadeiramente extraordinário e que não podia não ser abordado. Este outro subcapítulo mais amplo da segunda parte do capítulo 6º intitula-se Quando a morte crava o seu aguilhão. É inevitável, em todas as famílias há mortes de um filho, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um parente significativo e que pode pôr em crise muitas vezes a vida de um casal ou a viuvez que de alguma maneira é difícil de suportar. O Papa diz com grande carinho o seguinte: às vezes a vida familiar vê-se desafiada pela morte de um ente querido. Não podemos deixar de oferecer a luz da fé para acompanhar as famílias que sofrem estes momentos. E depois chama-nos a nós, pastores, a atenção e diz: abandonar uma família atribulada por uma morte seria uma falta de misericórdia, seria perder uma oportunidade pastoral, e tal atitude pode fechar-nos as portas para qualquer eventual ação evangelizadora. E o Papa diz, em termos pessoais, compreendo a angústia de quem perdeu uma pessoa muito amada, um cônjuge com quem partilhou tantas coisas. E mais adiante diz ainda, a viuvez é uma experiência particularmente difícil. Alguns, quando têm de viver esta experiência, mostram que sabem fazer convergir as suas energias
para uma dedicação ainda maior aos filhos e netos, encontrando nesta experiência de amor uma nova missão educativa e afetiva. Portanto, isto para dizer que nós temos de estar ao lado e ajudar as pessoas que enfrentam estas situações complicadas. Em geral, o luto pelos falecidos pode durar bastante tempo. E quando um pastor quer acompanhar este percurso, deve adaptar-se às necessidades de cada uma das fases. São recomendações de uma candura, de uma riqueza afetiva que os pastores deviam ser sensíveis e às vezes, se calhar, nem sempre somos. No luto, há momentos em que é preciso ajudar a descobrir que, embora tenhamos perdido um ente querido, existe ainda uma missão a cumprir e não nos faz bem querer prolongar a tristeza como se isso fosse uma homenagem. E o Papa aqui diz, é preciso voltar a ler os documentos da Escritura e da própria liturgia que nos ajudam a valorizar estes momentos dramáticos. É verdade que a morte é algo de poderoso e difícil de enfrentar, mas é forte o amor como a morte. E por isso o amor possui uma intuição que lhe permite escutar os sons do invisível, ver o invisível e escutar os sons daqueles que habitam exatamente no mundo que a nós nos é invisível. Diz o Papa, consola-nos saber que não se verifica a destruição total dos que morrem e a fé assegura-nos que o ressuscitado nunca nos abandonará. E depois cita São Paulo, que diz e fala do encontro com Cristo imediatamente depois da morte, quando diz de si mesmo, tenho o desejo de partir e de estar com Cristo. Portanto, também temos que perceber que os que partiram se encontraram com Cristo e nós os havemos também de encontrar. E aqui o Papa vai mais longe e cita o próprio prefácio da Missa dos Defuntos, que diz estas lindíssimas palavras. Se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. A esperança assegura-nos que eles, os que já partiram à nossa frente, estão nas mãos bondosas e vigorosas de Deus. São palavras lindíssimas que o Papa nos recorda, depois cita outras passagens da Sagrada Escritura para dizer que rezar por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a intercessão deles a nosso favor. E depois cita aqui dois santos, Santa Teresa de Lisieux, do Menino Jesus, e São Domingos, que afirmavam o seguinte, Santa Teresa sentia vontade de continuar do céu a fazer bem. E São Domingos afirmava que ele, lá em cima, no céu, com Deus, seria mais útil depois da morte, mais poderoso para obedecer graças. São laços de amor que nós devemos recordar para sabermos que nada interrompe a nossa união com aqueles que já não caminham sobre a terra, com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo, e ver que afinal é reforçada entre nós a comunicação dos bens espirituais. E agora, já prestes a concluir, o Papa diz, se aceitarmos a morte, podemos preparar-nos nós também para ela. O caminho é crescer no amor para com aqueles que caminham conosco até ao dia em que não haverá mais morte, nem luto e, portanto, também não haverá mais dor.
Por isso, o Papa faz-nos aqui uma recomendação àqueles que têm às vezes dificuldade em superar os seus lutos. Não gastemos energias detendo-nos anos e anos no passado. Quanto melhor vivermos nesta terra, tanto maior felicidade poderemos partilhar com os nossos entes queridos no céu. São estas as últimas palavras deste capítulo do Papa, que não só nos ajuda a viver bem enquanto estamos sobre esta terra, em termos daquilo que é construir um futuro que é à nossa frente promissor, mas também na relação com os que já partiram e ao mesmo tempo preparando o nosso caminho para chegar lá onde se encontram aqueles que estão à nossa espera. Muito obrigado. Era este o trabalho desta última parte do capítulo 6. Temos pela frente apenas mais 2 sessões, a do dia 16 e a do dia 30, para completar esta magnífica exortação apostólica do Papa Francisco. Portanto, creio que todos percebemos a beleza daquilo que acabamos de escutar e cada um a seu modo viveu o que lhe diz respeito. Quantas situações de crise vividas e superadas, quantos divórcios e separações acontecidos, quantos lutos e quantas viuvezes e quantas outras realidades, mas a vida é feita destas realidades e a história é esta. Mas estamos neste mundo precisamente para construir uma história nova, porque somos criaturas novas. E as famílias devem fazê-lo também nesta perspectiva. Muito obrigado pela vossa paciência em me escutarem mais uma vez. Desta vez consegui ser pontual e fazer exatamente 1 horinha de intervenção. Espero que não se tenham cansado muito e desejo-vos para amanhã, que é um dia muito bonito, porque a liturgia fala de sermos discípulos missionários e naturalmente também daquela que é a nossa grande vocação batismal. Então, vamos vivendo na nossa história e enquanto o Senhor nos quiser sobre esta terra e na história, construindo-a com este sentido de esperança e ao mesmo tempo com esta alegria de sabermos que já vivemos no reino de Deus e ao mesmo tempo estamos a caminho do encontro definitivo com o reino de Deus.